Olá, amigos. É com muita alegria que aqui estamos a participar do projeto Espiritismo com Jesus, atendendo a esse convite do irmão Tiago, por indicação do Paulinho, nosso amigão do Centro Caridade Vespasiano, nesses estudos das parábolas de Jesus, que tanta luz traz para todos nós. E na oportunidade da noite, nós vamos estar estudando a parábola dos dois filhos, para o nosso entendimento, para a busca dessa mensagem que Jesus sempre nos envia para a nossa reflexão, para a nossa transformação, auxiliando-nos na conduta. Então pedimos a Jesus, aos amigos espirituais que estejam conosco, nos trazendo a inspiração certa para que possamos discorrer sobre essa parábola. Então vamos começar. A parábola, nós temos que analisar primeiro o contexto, para a gente compreender por que Jesus trouxe aquele ensinamento que se transforma numa parábola. E nessa parábola, o contexto de Jesus está no Mateus, no capítulo 21, onde Jesus tem a entrada triunfal, chamada entrada triunfal de Jerusalém, né? Onde ele pede àqueles seguidores que busquem uma jumenta, um jumentinho, para que ele pudesse entrar na cidade. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse, né, o que foi dito no Antigo Testamento, que falaram que esse Messias entraria na jumenta e um jumentinho. E aqueles que receberam Jesus em Jerusalém colocaram as suas vestes, né, para que pudesse passar por cima. Então, o caminho ficou cheio de enfeites, daqueles que eles pudessem colocar como se fosse um tapete de roupas, né, e de ramos, para que pudesse Jesus ali entrar na cidade de Jerusalém. Uma outra passagem também nesse capítulo que vai nos mostrar, né, que a multidão começou a gritar, né, o filho de Davi, a hosanas nas alturas. Então, ali já estavam reconhecendo, né, Jesus como o Messias prometido. E a cidade alvoroçou. Todos queriam saber quem que era que chegava na cidade. Eu fico imaginando uma pessoa desconhecida entrando numa cidade, todo mundo querendo ver, querendo entender aquela fama, aquela postura ou aquela pessoa, aquela entidade que chegava para poder trazer alguma coisa e que muitos já reconheciam, né, como um enviado do Senhor. Então, o que ele fez? Era o profeta de Nazaré, da Galileia, como eles identificaram para aqueles que não conheciam Jesus, ou para que não sabiam da chegada de Jesus, né? E o que ele fez? A primeira coisa, ele foi visitar o templo, e lá ele expulsou, né, os vendilhões do templo. É uma passagem que está nesse capítulo. Ele chega a Jerusalém, vai ter, né, na sinagoga, e lá ele expulsa aqueles vendilhões que estavam ali comercializando na casa de Deus, como ele disse, né? E Jesus fala uma palavra também que ficou memorável, né? Que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então Jesus ali já começa a quebrar, a já mostrar para que veio, ou seja, a hipocrisia, o materialismo, ele começa a quebrar com essa expulsão. E Jesus, né, depois dessa passagem, foram estar com ele, ou seja, as pessoas que aproximaram deles, né, foram os cegos, os coxos, e Jesus assim os curou. Então, quer dizer, já era uma projeção, né, da vinda de Jesus, de considerar o Messias, e aqueles que buscavam a cura o encontraram,
nesse primeiro contato em Jerusalém. E a passagem continua, né? A chegada de Jesus a Jerusalém continua. Depois ele dorme, né? Isso é próximo aos Montes das Oliveiras que acontece tudo isso. E depois ele dorme, e quando ele acorda e tem fome, tem aquela outra passagem, outra parábola também que ficou, né, para a nossa análise, que foi da figueira que secou, mas não é o objetivo do nosso estudo da noite de hoje. Quer dizer, é o contexto onde Jesus estava para que possamos entender e encontrar a parábola que nos é trazida dos dois filhos. Bom, então, o que acontecia nesse período, né? Já nesse tempo, Jesus começou, né, a pregar, a ensinar para os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo. Ou seja, eram pessoas membros do Sinédrio. Jesus começou a levar a sua palavra. E, quer dizer, consideravam temerária a palavra de Jesus, né? O Sinédrio era o quê? Conduzido pelos fariseus, os escribas, enfim, os doutores da lei. Então, o que fala? Chega logo em seguida que ele está nessa pregação, chegam os principais sacerdotes e os escribas. E questionam Jesus, que já tinha curado, né? Já tinha tido aquela recepção calorosa e estava ali pregando. Então eles perguntam, com que autoridade fazes isso? E os diálogos de Jesus são sempre muito interessantes, porque toda pergunta ela tem um cunho, né, de verdade, ou ela tem um cunho de intenção, melhor dizendo. E ele conhecia a alma humana, ele sabia o que ele estava fazendo ali, ele sabia as pessoas que ele ia encontrar, as resistências que o iriam perturbar. Então, o que ele fala? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me a dissestes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Ou então, antes de responder, Jesus determina que irá fazer também uma pergunta. E se eles conseguissem responder com sinceridade, sem as intenções que os levaram até ali, ele também responderia com que autoridade. Intrinsecamente, o que é que Jesus fala? Se vocês compreenderem, né, me der essa resposta com clareza, eu vou entender que vocês me reconhecem, né? Aí vocês poderão entender a minha resposta. Senão, eu não vou responder, porque não ia atingir o objetivo ou não ia participar das intenções, né, desafiadoras do pessoal do Sinédrio. Então, o que ele fala? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E essa foi a pergunta que ele fez. Aí eles ficaram pensando, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque o considera João como profeta. Olha a sabedoria de Jesus, né? E nós vamos entender essa pergunta de Jesus, porque não tem nada a ver com o que eles perguntaram para ele, em primeiro olhar. Mas nós vamos entender que Jesus, nesse momento, ele tinha um objetivo claro. E já viu o quê? A hipocrisia deles, porque eles estavam pensando, como vou responder para mim poder satisfazer? Eles tiveram os dois caminhos. Se fosse do céu, né, era para saber o que Jesus estava fazendo ali. Se fosse dos homens, teriam que respeitar a trajetória de João Batista como anunciador do Messias, que já tinha o quê? A aceitação da multidão como um profeta. Então, o que eles optaram? E respondendo, eles disseram, não sabemos. Aí Jesus disse, nem eu vos digo que autoridade faço isso. Aí que nós entramos no contexto principal da parábola. Então, os outros se furtaram uma resposta clara. Aí Jesus falou, então não adianta eu responder nada,
né? Porque não chegaremos a objetivo algum. Então, Jesus, naquele momento, ele já condena a hipocrisia, né? E a hipocrisia, esta hipocrisia mostrada pelos que ali o questionavam, os principais sacerdotes e escribas, nós vamos entender por que Jesus não responde, porque eles não puderam afirmar a questão do batismo, né, através de João Batista. E aí que a gente chega nessa hora para repreender ou para condenar a hipocrisia que ele utiliza da parábola dos dois filhos, que nós vamos ler na íntegra para melhor compreensão, certo? Então diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Em Mateus 21, 28 a 32, essa parábola. Então a gente vê que é um convite ou uma ordem que o pai faz aos 2 filhos e cada um reage de uma forma, né? O primeiro de pronto disse não, mas reconheceu a necessidade e o arrependimento e foi. O outro, né, dissimulado, fingiu que ia e não foi. Agradou a resposta ao pai, mas não fez o trabalho a fazer. Então essa foi a resposta que Jesus deu aos escribas e os principais sacerdotes sob a autoridade dele ali, para que pudesse entender melhor. Então, a parábola dos 2 filhos, nós podemos ver 5 itens, pelo menos, né, para a nossa reflexão na noite de hoje. Ela fala de autoridade, de justiça, de desobediência, de arrependimento e de fé. Olha que interessante nessas simples palavras exemplificadas por Jesus, quanto conteúdo a gente pode achar e mais ainda, né? Bom, para falar um pouco de autoridade, por que autoridade? Os escribas tinham autoridade perante o Sinédrio, né? Eles ensinavam e interpretavam as leis de Moisés, né? Então eles eram os doutores da lei. Os principais sacerdotes, o nome já diz, né? Aqueles que formavam a teologia, a explicação da divindade, era o sacerdote da época. João Batista já era considerado como um profeta. E nós sabemos que um pai tem autoridade sobre os filhos. Então nós vimos aí 4 pontos, 4 envolvidos com autoridades maiores em cada área, né? Então eles questionaram a autoridade de Jesus, porque eles se sentiam com autoridade. João Batista era uma autoridade, né? Um pai sobre o filho é um exemplo de autoridade, e aí que eles vão questionar, e a autoridade de Jesus? Por isso que eles queriam saber, por que Jesus estava falando, pregando para aquelas pessoas? Então nós vamos ver o entendimento aqui. Nós podemos marcar o ministério de Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Apesar de João Batista não se sentir no direito de batizar Jesus, né? Ele fala para que se cumprisse as escrituras, o que estava em Isaías, né? E assim que ele saiu da água, Jesus, o que a gente vê? Aquele símbolo até utilizado até hoje, como o Espírito Santo, que é a pomba, né? E na hora que ele sai, essa pomba voa e se escuta uma voz.
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em umas traduções, em quem me agrado. É o atestado, né, que ele seria o Messias prometido lá na velha Escritura. Então, ali foi um atestado. Por isto que Jesus, sabiamente, pergunta a ele o que eles achavam do batismo. Se era do céu, né, ou se era dos homens. E eles ficaram apertados com a pergunta, porque aquilo era um atestado da autoridade de Jesus, e pela hipocrisia eles fingiram que não sabia. Tanto de um lado quanto do outro, a resposta era satisfatória a Jesus, né? E essa justiça também que tem, a justiça do cumprimento, né, de tudo aquilo que tinha sido estabelecido, né? Tinha tudo que tinha sido preparado para a vinda de Jesus. Isso nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 3, de 15 a 17. Então, o batismo de Jesus, ele inaugura ou oficializa, né, o ministério de Jesus como enviado, como o Messias prometido. Então, a gente entende por que Jesus, a partir de agora, a gente entende por que Jesus cita essa parábola. Aí a gente vai buscar um pouco do significado desses dois filhos, né? Então, quer dizer, são dois grupos de pessoas, porque a parábola, ela conta com uma simbologia, né? Então, nós temos o primeiro grupo de pessoas, ou que é representado pelo primeiro filho, que diz não, mas arrependeu e foi trabalhar, né? Que representam o que Jesus fala dos publicanos e as meretrizes. Os publicanos, cobradores de impostos, né? E as meretrizes, profissionais do corpo, que todos eram considerados de má vida, mas prontamente houve o arrependimento, né, pela palavra de Jesus, pelo reconhecimento dos ensinamentos de Jesus. Eles aceitaram o convite prontamente. No início não, mas depois do arrependimento, que é outro item que nós temos nessa parábola, eles vão e aceitam a trabalhar na vinha. O outro representa outro grupo, né? O segundo, que fala sim, mas vive de aparência, né? Vivem da hipocrisia, da aparência, né? O resultado não é muito efetivo dentro dos ensinamentos, é uma maquiagem que se usa como se estivesse cumprindo aquele convite que foi feito pelo Pai, né? Então, o arrependimento é muito mais importante do que a aparência, é o que Jesus fala, porque o arrependimento nos adianta, né? O arrependimento, pela lei da evolução, é necessário que o espírito se arrependa para que ele possa reconstruir, para que ele possa aprender, para que ele possa cumprir sua evolução. Tanto é que nós temos as reencarnações que temos estacionárias, que a gente não consegue evoluir porque não consegue reconhecer o próprio erro. Não é isso? Bom, então, seguindo esse raciocínio, nós vamos ver que tem outra passagem que reforça essa tarefa de João Batista, né? Quando João, antes de batizar Jesus, já saía pregando nas vizinhanças e fazia o batismo, em fruto desse arrependimento. Aqueles que se arrependiam antes do conhecimento da palavra de Jesus, eles eram renovados na simbologia, né, da pureza e da limpeza da água. Que o batismo ele tem essa simbologia, mas nós não teríamos um tempo efetivo para trabalhar esse entendimento por completo, mas a gente entende dessa forma, né? Dá para a gente entender. Por isso que ele fala: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está em Isaías. Então, João, ele teve esse papel, né, de preparar a população para a vinda, para a presença de Jesus. Então, a autoridade que Jesus reportava estava toda na
antiga escritura que foi vivida, exemplificada e trabalhada por João Batista até o seu batismo, para que se cumprisse, para que lhe desse o selo de garantia, digamos assim, como se ele precisasse, né? Tanto é que João Batista se recolhe, não, eu estou batizo os arrependidos, mas Jesus estava ali sem pecado, né? No sentido da palavra, ele não tinha cometido erros e nem abusos, ele não precisava renovar, ele era e era o que é, né? Então João Batista se recusa por causa disso, que o batismo era entendido que seria ministrado aos arrependidos, e Jesus, ele não tinha essa necessidade, mas era para cumprir as Sagradas Escrituras em toda a sua justiça. Muito interessante, né? Esse trabalho feito por todos. Então, tem uma palavra também que fala: João veio a vós no caminho da justiça. Isso ele falando para os escribas e os principais sacerdotes na palavra, nós trazemos de novo. João veio a vós no caminho da justiça, e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Ou então, mesmo diante de Jesus, eles não alcançaram o arrependimento. Estava firmando na sua condição, na sua autoridade. Então, por isso, eles ficariam mais atrasados. A gente sabe que o povo judeu era mais preparado para a vinda do Messias, né? Mas o que aconteceu? A aceitação, né, veio do povo considerar de má vida, e isso que Jesus estava mostrando na parábola dos 2 filhos, né, que é muito interessante. Então, gente, o que acontece isso? Qual a moral da história que a gente pode tirar? Ou moral da parábola, melhor dizendo, né? Não existe outro caminho além dos 2. Jesus não apresenta o terceiro caminho. Ou você se posiciona em um ou no outro. Não existe outro, né? Ou você se arrepende e vai. Por quê? O mundo da terra, sem de expiações e provas, o espírito reencarna para cumprir sua evolução, ela advém do seu arrependimento dos erros cometidos pela sua própria ignorância. À medida que vai se adentrando no Evangelho de Jesus, aquele que é fiel à proposta de Jesus, ao convite, ele vai se transformando, ele vem anotado pelo arrependimento. Aquele que resiste, né, ele pode cair na hipocrisia, como ele falava, né, aqueles que me honram de lábios. Então, tem o arrependimento, que nós já falamos, e eu acho que é o convite da palavra para saber qual posição que nós situamos como espíritas hoje, como cristãos, né? Depois de tantas experiências após a vinda de Jesus. O convite é esse, para a gente refletir. E Kardec nos explica, né, isso muito bem. Qual que é o verdadeiro espírita, né? Aquele que esforça-se para domar as suas más tendências pela sua transformação moral, que é esse convite, né? O esforço para a modificação, não o endurecimento no erro, no mal. E gostaria também de reportar para nós espíritas uma reflexão, está lá no Livro dos Médiuns, que Kardec fala sobre a categoria dos espíritas. Então, tá no primeiro, ele fala das facetas do espiritualismo. Está lá no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 26 e 27. Ele fala o seguinte: a classe 1, mostrando os 2 caminhos também. Os indecisos e incertos têm vaga intuição das ideias espíritas, sem a coordenação e precisão conferidas pelo espiritismo. Ele fala dos espiritualistas, não daqueles que dedicaram o estudo da doutrina espírita, né, e aos seus postulados. E fala do segundo: espíritas sem o saberem, possui sentimento inato dos princípios da doutrina, sem jamais ter dela ouvido falar. Nós vamos lembrar desse segundo caso, o doutor Bezerra de Menezes, em depoimento dele após ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é o relato dele?
é como se eu conhecesse isso a vida inteira. Ele não viu novidade no Evangelho. Era natural para ele. Mas ele aprendeu lá atrás, né? Depois de Zaqueu, seu apóstolo Matias, né? E ter tido todo esse aprendizado e ter voltado como doutor Bezerra. Então, ele já tinha isso naturalmente. Então, é isso que Kardec encontrou entre alguns espiritualistas que ele conviveu e nos instrui dessa forma. Agora, dos espíritas propriamente ditos, ele nos dá 4 observações que eu acho muito importante e que tem tudo a ver com essa parábola, né, dos 2 filhos. Ele fala o seguinte, está lá no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 28. Primeiro, espíritas experimentadores, os que creem simplesmente nas manifestações. Espiritismo é apenas uma ciência de observação. Então, aqueles que se detêm no fenômeno, ele chama de espíritas experimentadores. A mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita, ela nos é explicada e comprovada pela doutrina dos espíritos, né? Mas o fenômeno em si não faz ninguém espírita, dentro da proposta que é trazida da reforma íntima, né? Da evolução. Ele dá o segundo, espíritas imperfeitos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Aquele filho que fala que vai, mas não vai. Né? Ele chama de espíritas imperfeitos, que compreendem a filosofia, a moral, as consequências, mas não praticam ainda. Mas ele aqui dá mais caminhos. E tem os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, como ele coloca, admiram a moral espírita, a praticam, a caridade é a sua regra de conduta. Esse aí representa aquele que aceita o convite depois do arrependimento. Assim que conhece, consegue, ou através da trajetória reencarnatória, está no estágio de já ser um espíritas, né, verdadeiro, que é o verdadeiro cristão, aí a compreensão do Evangelho de Jesus. E ele cita mais uma ordem aqui para a gente, mais uma categoria, que a gente tem que observar muito dentro do movimento espírita. Espíritas exaltados, levados pelo entusiasmo exagerado, são iludidos pelos espíritos mistificadores, espécie mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então, os espíritas exaltados, né, que com esse entusiasmo exagerado, e às vezes até com a intenção de purificar, não diria, mas de levar a doutrina, divulgar a doutrina de uma forma muito iludida pelos espíritos, né, mistificadores, é o que Kardec fala, é mais nocivo do que útil à causa. Então a gente tem que tomar cuidado também como a gente leva a doutrina dos espíritos. Bom, meus amigos, é muito importante essa reflexão da parábola dos 2 filhos, né, dentro do contexto espírita, e nós vamos reportar o maior convertido, né, de Damasco, que é o Paulo de Tarso. Ele experimentou essa dureza que aqueles estavam com Jesus naquele momento, mas se transformou nesse contato com Jesus e teve a mesma fidelidade, né, como um doutor da lei, do que como cristão, né, a fibra, a coragem e o amor ao Cristo. E ele nos dá uma mensagem muito interessante, que está em Romanos, no capítulo 12, item 2. Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é justamente isso, aceitar a vontade de Deus no contexto de que Jesus nos orienta, porque é um caminho mais reto, um caminho certo, né? E o padrão do mundo era o que acontecia lá naquele período de Jerusalém, né? Jesus trouxe um novo padrão,
a boa nova, o mundo novo, tanto é que marcou a época, antes de Cristo e depois de Cristo, porque é um novo conceito para a humanidade. Desejo muita paz a todos, agradeço esse convite, essa participação no projeto Espiritismo com Jesus.